Bem-vindo, meus brilhantes! Eu ia falar de Sol, Lua, Vênus, Júpiter, tô com a cabeça lá no canal de tarô. Vamos continuar nosso estudo. Eu dei um bom tempo aí para o pessoal se atualizar, mas eu estou sentindo que está na hora da gente voltar e continuar com os nossos estudos. Misericórdia! Estão gostando? Se você está chegando nesse vídeo, volta lá no vídeo 1. Assista, é uma sequência, tá bom, brilhante? Para você entender bem o que estamos aprendendo aqui, tá bom? Então vamos lá, meus amores, com a bênção e ancoramento divino. Deixa eu dar um zoom aqui, para nós enxergarmos melhor. Uma perspectiva sobre os problemas terrestres. Se não fôssemos seres multidimensionais, se fôssemos apenas corpos materiais ligados à Terra e não tivéssemos nenhum outro lugar para ir, estaríamos em uma situação muito grave. Mas por causa de quem somos, o que está para acontecer à Terra poderá tornar-se um instrumento para um enorme crescimento. Lembre-se, a vida é uma escola, Maya é Maya, a ilusão, né? Mas ainda assim, se percebermos a situação incrivelmente perigosa em que nos encontramos, poderemos despertar para quem somos. O único motivo de eu estar simplesmente pronunciando essas palavras e não as mantendo em segredo é porque somos como um grupo de pessoas em um barco prestes a naufragar. Há um grande furo nele e a água está entrando. Não é momento de ficar sentado, de fingir que não está acontecendo, de continuar com a vida como de costume e continuar pensando da maneira como sempre pensamos. Se vocês não soubessem a verdade sobre o nosso ambiente, como sempre poderiam sim. Calma. Se vocês não soubessem a verdade sobre o nosso ambiente, poderiam simplesmente continuar com sua vida e não fazer nada. Não estou sugerindo uma ação ambiental, embora isso não seja errado. O que mais me preocupa é uma modalidade de ação interior, espiritual, uma meditação que recupere a sua ligação com todas as formas de vida em todos os lugares. É como dizem os taoístas, a maneira de fazer é ser. Não há nada de errado em agir externamente, mas há outro tipo de ação que é necessária aqui, creio eu. Ela requer um estado mental em que possamos perceber a situação, comecemos a levá-la a sério e trabalhar no sentido de podermos fazer algumas mudanças reais na nossa consciência. Essa mudança interior em que precisamos nos concentrar e compreender pouco a pouco, irá se desenvolver à medida que continuarmos. Quem entender o outro lado dessa moeda da vida vai perceber que esses problemas ambientais não são problemas de verdade quando a consciência superior entra num mundo em terceira dimensão, embora do ponto de vista da terceira dimensão pareça o fim da vida. Gente, é uma coisa que houve um tempo que eu trabalhava muito com projetos sociais e é muito importante. Existem questões que precisam ser resolvidas no campo material. Mas eu entendo, e foi o que me despertou muito nessa questão, nossa, estou todo arrepiado. Temos que fazer os nossos projetos, ajudar os irmãos que estão em necessidade, mas o grande despertar, a grande mudança é interna. Porque tudo que a gente vive, de desregulação ambiental, desigualdade social, problemas de todas as ordens, são, na verdade, reflexo do desequilíbrio emocional, mental das pessoas que estão aqui encarnadas. Então, a sensação que eu tenho é que quando a gente não faz esse movimento para dentro, a gente acaba apenas enxugando o gelo. É um gelo importante ser enxugado, por exemplo, por meio desses projetos, mas a gente precisa dar um passo além. E eu acredito que a vida esteja nos convidando a fazer esse movimento. É uma necessidade importante para que possamos, de fato, transformar alguma coisa, né? Olhar para dentro de nós e mudar o nosso padrão de ser, a nossa forma de pensar, de agir, para que possamos, aí sim, ter uma transformação externa, porque tudo começa dentro, né, pessoal? Vocês concordam com isso? Discordam? O que vocês pensam? Me contem aí, escrevam. É bem importante a interação e a participação de vocês, porque a gente vai construindo isso juntos. Ainda que seja um movimento online, a gente vai fazendo isso juntos, tá? Vamos lá. A história do mundo. Vamos entrar em um novo assunto, a história do mundo e como ela se relaciona com o presente. Cada uma dessas peças do quebra-cabeça alarga a visão. A situação em que nos encontramos nesse mundo não se produziu por acaso. Aconteceram fatos de que precisamos nos lembrar.
Muitos de nós estiveram aqui em vidas passadas e guardamos essas lembranças dentro de nós. Mas isso é um caso à parte. Precisamos saber exatamente o que aconteceu para entender como isso se transformou nessa situação atual. Essa história, é claro, não será encontrada nos livros de história, porque os livros da civilização humana remontam apenas a 6.000 anos e precisamos voltar cerca de 400 mil anos para começar. Misericórdia. Segura, meu bem. Recebi essas informações originalmente de Toth, por volta de 1985. Gente, Jean, quem é Toth? Vai ver os outros vídeos. Então, depois que Toth se foi, em 91, tomei conhecimento de que Zacharias Sitchin, eu já ouvi falar desse cara, hein? Zacharias Sitchin. Eu vou anotar o nome dele. Anotem. Anotem. Cadê meu potinho? Ai, Jeane. Tudo bem. Zacharias Sitchin, uma amiga minha, falava muito para ler e estudar sobre esse cara, tá? Li os seus livros e descobri que as informações de Sitchin e de Toth se encaixavam quase perfeitamente. Tão perfeitamente que não poderia ser coincidência. Fiquei impressionado com a semelhança de ambas. Muitas das coisas que Toth havia mencionado, tais como os gigantes de Atlântida, que ele não explicou depois, estavam explicadas nos livros de Sitchin. E muitas coisas sobre as quais Sitchin parece ter passado por alto foram explicadas profundamente por Toth. Portanto, a combinação dessas duas fontes dá uma perspectiva muito interessante. Vocês não precisam aceitar essa perspectiva. Apenas escutem como se fosse uma lenda. Pensem a respeito e vejam se faz sentido para você. Se algo não lhe parecer verdadeiro, então é claro, não aceitem. Mas eu acredito que isso é o mais próximo do que posso chegar da verdade. E eu a ofereço a vocês. Lembre-se que precisei traduzir as imagens geométricas e hieroglíficas de Toth para o inglês. Alguma coisa deve ter se perdido, mas acho que isso está próximo bastante para estimular sua memória. Primeiro, vocês devem entender uma coisa sobre a história escrita. Alguém pegou uma caneta e a escreveu. Portanto, a história escrita é sempre o ponto de vista da pessoa ou do povo que a escreveu. A história escrita começou apenas nos últimos 6.000 anos. Mas será que essa história seria a mesma se fosse escrita pelos povos diferentes? Considerem que, na maioria dos casos, foram os vencedores das guerras que escreveram os livros de história. Quem quer que tenha ganhado a guerra disse, foi isso que aconteceu. Os perdedores não tiveram sequer a oportunidade de dar um palpite. Observem qualquer uma das duas maiores guerras, em especial a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra muito emocional. Se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, os nossos livros de história seriam completamente diferentes. Estaríamos estudando um conjunto de fatos totalmente diferentes. Seríamos os bandidos e eles teriam apresentado bons motivos para os extermínios dos judeus. Mas nós vencemos, portanto, escrevemos a história de acordo com a nossa perspectiva. Bem, tudo aconteceu mais ou menos assim ao longo da história. Ninguém jamais fala sobre esse assunto, ainda que ele seja óbvio. Até mesmo Toth estava muito consciente disso. Ele me disse, eu estou lhe dando o meu ponto de vista. Pude observar a passagem dos séculos, mas sou apenas uma pessoa. Isso é o que eu acredito ser verdade, mas você deve entender que outra pessoa pode ter pontos de vista diferentes sobre a história. Portanto, nem mesmo ele disse, é isso aí, acredite ou não. Portanto, depois dessa observação, vamos continuar. Sitchin e a Suméria. Eu vou começar primeiro com a obra de Zechariah Sitchin. Se não leram os livros dele ainda, será um grande prazer se tiverem a oportunidade de ler sobre os assuntos em primeira mão. O seu livro principal titulado é O 12º Planeta. Gente, esse cara é muito power, a gente tem que ler sobre ele. Embora eu recomende outros dois. The Lost Realms e Genesis Revisited. Eu não sei a tradução disso em português, gente. Ele escreve sobre muitas cidades que foram citadas na Bíblia cristã, como Babilônia, Akkad, Erech ou Uruk, as quais durante muito tempo as pessoas pensaram tratar-se de mitos, porque ninguém podia provar a sua existência. Não havia sequer a mais ligeira indicação de que houvessem existido. Então, finalmente encontraram uma cidade que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Finalmente encontraram todas as cidades mencionadas na Bíblia. Entendam que todas essas cidades antigas foram descobertas nos últimos 120 anos no máximo, a maioria delas mais ou menos recentemente.
Quando escavaram as camadas dessas cidades antigas, encontraram milhares de tabuletas cilíndricas de argila, nas quais a história da Suméria e a história da Terra estavam registradas detalhadamente, remontando a centenas de milhares de anos. A linguagem em que foram escritas é chamada cuneiforme. O que vou comentar com vocês não se refere apenas à interpretação de Sitchin. Muitos outros pesquisadores atualmente sabem como interpretar a escrita cuneiforme, e por causa da tradução daquelas obras, toda a nossa perspectiva de mundo, do que pensamos que seja verdade, está mudando. Assim como o trabalho de John Anthony West com a Esfinge também está influenciando o pensamento moderno em relação à história. Ai, gente, me dá um soninho ler, não sei vocês. Fecharemos o círculo depois para explicar como os sumérios receberam as suas informações. Os registros suméricos são mais antigos registros do planeta, com 5,8 mil anos de idade, mas eles comentam sobre coisas que aconteceram bilhões de anos atrás, e em grandes detalhes, coisas que aconteceram depois de 450 mil anos. Seja recorrendo a conhecimento científico, seja recorrendo a Thoth, a nossa raça tem cerca de 200 mil anos de existência. Sitchin afirma que somos mais antigos do que isso, talvez com uns 300 mil anos mais ou menos, mas os registros de Thoth não afirmam isso, e nem tampouco os Melquisedeques. Estamos aqui um pouco mais do que 200 mil anos, mas houve civilizações da Terra, muito antes deste ciclo e muito tempo antes dos Nephilim, que foram muito mais avançados do que os Nephilim ou qualquer coisa que tenhamos visto depois dele. Elas desapareceram sem deixar vestígio. No final dessa obra, vocês vão entender por que não sobrou nada quando elas partiram. Esse é o passado do planeta. Ele faz parte de quem somos, num certo sentido. Temos acesso a todas essas informações. Há um componente dentro de cada um de nós que tem todas as informações registradas. Ele é facilmente acessível, mas a maioria de nós simplesmente não tem consciência disso. Normalmente, damos o maior crédito à fonte mais antiga de um conhecimento histórico, porque ela está mais próxima do tempo em que foi escrita, do que um escriba posterior distante do acontecimento. Esses são os textos mais antigos do que dispomos, com a possível exceção da linguagem geométrica que antecede os hieróglifos egípcios. Os antigos sumérios contam-nos uma história da história que é muito difícil de aceitar por causa da nossa certeza de que o que sabemos hoje sobre o passado é o correto. A história é que aceitá-la, muito embora saibam de que devem ser verdadeira. Essa é a fonte mais antiga. Se não fossem tão absurdas, teríamos aceitado sem questionar há muito tempo, porque elas provêm de uma fonte muito antiga. Por outro lado, se eles fossem loucos, criando histórias sem nenhum conhecimento verdadeiro, como explicamos que soubessem de tantos fatos sobre a natureza, do ponto de vista da história, teria sido impossível que conhecessem? Por exemplo, não só os Dogons sabiam sobre todos os planetas exteriores, mas também os Sumérios sabiam, desde o próprio começo da sua cultura. A cultura mais antiga conhecida do mundo, os Sumérios, que remontam a cerca de 3.800 anos, sabiam exatamente como era aproximar-se do nosso sistema solar do espaço exterior. Eles sabiam sobre todos os planetas exteriores e os contavam desde os mais exteriores até os interiores, como os vindo de fora do sistema solar. Assim como os Dogons mostraram nas paredes da caverna, os sumérios identificaram os tamanhos relativos dos diferentes planetas e os descreveram em detalhes, como se estivessem passando por eles no espaço. Como eles eram, se tinham água, a cor das nuvens, todo esse conhecimento foi descrito em detalhes 3.800 anos antes de Cristo. Isso é um fato. Como é possível? Ou será que desconhecemos a verdade sobre o nosso começo? Antes de a NASA enviar uma sonda espacial ao espaço exterior para investigar os planetas exteriores, Sitchin enviou-lhes uma descrição dos sumérios de todos os planetas vistos do espaço. E quando o satélite alcançou um por um, sem dúvida nenhuma, as descrições sumérias estavam corretas, exatamente corretas. Outro exemplo, eles conheciam a precessão dos equinócios desde o princípio original da sua existência como cultura. Eles sabiam que a Terra se inclinava sobre seu eixo 23 graus em relação ao seu plano orbital ao redor do Sol, e que ela girava em um círculo que demorava aproximadamente 25.920 anos para se completar.
Agora, é bem mais difícil para um historiador convencional entender, especialmente para um cientista que sabe que são necessários 2.160 anos de observação contínua no céu noturno para saber apenas que a Terra oscila. Nossa, gente. É muito conhecimento aqui. A extensão mínima do tempo é de 2.600 anos. Ainda assim, os sumérios sabiam disso desde o primeiro dia da sua civilização. Como sabiam disso? São tantas as evidências extraordinárias que surgem naquelas tabuletas que não chegaram ainda a ser absorvidas pelo pensamento geral com a mesma velocidade. Conforme me ensinaram na escola e entendi, Moisés escreveu o Gênesis por volta de 1200 a.C., o que é cerca de 3.250 anos atrás. Isso foi o que sempre li. Ainda assim, existem tabuletas sumérias que foram escritas no mínimo há 2.000 anos antes de Moisés viver, e elas trazem o mesmo relato do primeiro capítulo da Bíblia, quase palavra por palavra. Essas tabuinhas até mesmo trazem o nome Adão e Eva, além dos nomes de todos os seus filhos e filhas, todo o espectro de acontecimentos narrados na Gênesis. Estava tudo escrito antes de Moisés nem sequer ter recebido essas informações. Isso é prova de que Moisés não foi o autor da Gênesis. Obviamente, essa verdade será difícil de ser aceita pela comunidade cristã, mas é uma verdade. Ui, peraí, gente. Deixa eu ver se meu computador parou de gravar. Não, tô ali. Mas é uma verdade. Onde é que eu tô? Posso entender por que esse conhecimento está demorando tanto tempo para entrar na nossa cultura moderna. Porque é um desvio imenso da história aceita da Terra, e essa verdade secundária principal sobre Moisés é apenas uma minúscula parte de toda a verdade. Ainda mais profunda do que qualquer uma dessas excepcionais e impossíveis informações de que eles tinham conhecimento, e há muitos mais, é a verdadeira história que os sumérios escreveram sobre o início da raça humana antes de Adão e Eva. Eles falam de um tempo que remonta a muito tempo. A história começa vários bilhões de anos atrás, quando a Terra era muito jovem. Existia então um grande planeta chamado Tiamat, e ele girava ao redor do Sol, entre Marte e Júpiter. A Terra antigamente tinha uma lua grande que, segundo os registros deles, estava destinada a tornar-se um planeta algum dia futuro. De acordo com os registros, havia mais um planeta no nosso sistema solar, do qual se tem apenas uma vaga lembrança nesses tempos modernos. Os babilônios chamavam esse planeta de Marduk. Esse planeta parece que pegou, mas o nome que os sumérios... Calma. Esse planeta é... Ai, Jesus. Os babilônios chamavam esse planeta de Marduk, e esse nome parece que pegou, mas o nome que os sumérios lhe davam era Nibiru. Era um planeta enorme que girava ao contrário em comparação com os outros planetas. Os outros planetas estão em um plano mais ou menos igual em uma direção, mas Nibiru move-se na direção contrária, e quando ele se aproxima dos outros planetas, passa através da órbita de Marte e Júpiter. Vamos entender isso? Que eu já ouvi falar desse tal de Nibiru. Então vamos lá. Sol. Minha avó tem muitas joias. Vocês lembram isso para decorar a ordem dos planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Lua. Terra e Lua aqui, certo? O que é isso aqui? Marte, cinturão de asteroides. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. 12º planeta, Marduk, ou chamado também pelos sumérios, Nibiru. Ele tem uma órbita contrária, né, gente? Os planetas estão girando para cá, o Nibiru vem para cá, ó. Gente, que diacho levou esse Nibiru? Que eu quero saber. Vamos lá. Afirmam os sumérios que esse planeta passa pelo nosso sistema solar a cada 3.600 anos. E quando ele se aproxima, representa um acontecimento excepcionalmente grande para o nosso sistema solar. Ele então se afasta na direção dos planetas exteriores e desaparece da nossa vista. A NASA, a propósito, provavelmente já encontrou esse planeta. Pelo menos essa é a possibilidade mais provável. Eles usam 2 satélites e o localizaram a uma enorme distância do Sol.
Definitivamente ele existe, mas os sumérios sabiam sobre ele milhares de anos atrás. Então, de acordo com os registros conforme o destino quis, uma passagem orbital Nibiru aproximou-se tanto que uma de suas luas esbarrou em Tiamat, a nossa Terra, e arrancou metade dele, simplesmente rasgou o planeta ao meio. De acordo com os registros sumérios, esse grande pedaço da Tiamat, juntamente com a Lua principal, foi desviado do seu curso, indo parar numa órbita entre Vênus e Marte, e tornou-se a Terra. Olha que legal! Vamos ler de novo? De acordo com os registros sumérios, esse grande pedaço de Tiamat... Onde que estava Tiamat, que eu já me perdi? O que é Tiamat, Jesus? Ah, tá. Existia então um grande planeta chamado Tiamat que girava ao redor do Sol entre Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter. Ah, tá. Era um planeta que girava entre Marte e Júpiter. Ele não tá mais, pelo que eu tô entendendo. Aí a Terra se colidiu com esse... A Terra, não. Com o Sol principal. Foi desviado seu curso, indo parar numa órbita entre Vênus e Marte. Tornou-se a Terra como conhecemos hoje. Outro pedaço desfez-se em milhões de fragmentos e tornou-se os registros sumérios, chamam de bracelete celeste, aqui chamamos de cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse é outro assunto com que os astrônomos se maravilham. Como eles sabiam que o cinturão de asteroides, uma vez que não pode ser visto a olho nu? É verdade. Esse é o ponto até onde vão os registros sumérios. Os registros continuam a comentar sobre os acontecimentos anteriores, até um ponto em que falam mais sobre Nibiru. O planeta era habitado por seres conscientes chamados Nephilim. Lá em Nibiru. Os Nephilim eram muito altos. As mulheres tinham entre 3 e 3,60 metros de altura e os homens cerca de 4,20 a 4,8. Eles não eram imortais, mas chegavam a viver 360 mil anos terrestres. Não era imortal, mas vivia 360 mil anos terrestres, de acordo com os registros sumérios. Então morriam. Meus amores, pega! Eu já tinha ouvido falar do Zacarias Sitchin, uma amiga minha falava muito dele, e ele traz realmente essa leitura de Nibiru, os Nephilims que moravam lá. Tá sendo bem interessante para mim essa parte, eu espero que para vocês também. Vamos fazer uma pausinha? São muitas informações, e aí a gente volta na sequência falando sobre o problema atmosférico de Nibiru, ou Nibiru, não sei se fala assim, tá bom? Não esquece de curtir, interagir, deixar seu hype, compartilhar esse canal com outras pessoas e de se inscrever, claro. Beijo no seu coração e brilha!